O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem, põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então a acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher, que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava assim: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da sua doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio, caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada desta doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: a tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouvia a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. Ele recomendou, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo. E mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação.
Podemos sentar um instante, cantemos pedindo a Deus a luz do céu. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. A ideia principal ou da intenção de Marcos, quando ele nos conta as coisas que ouvimos, por exemplo, como hoje no Evangelho, é aquela velha questão: quem é Jesus? Hoje Jesus é apresentado como o Senhor da vida. Isso dá para nós um viés de interpretação ou de meditação e também faz conexão com a primeira leitura, aonde o livro de sabedoria, escrito por volta do ano 100 antes de Cristo, acho que o último a ser escrito do Antigo Testamento, escrito em grego, ele diz que o Senhor não foi Deus que criou a morte. Ela surgiu por inveja do maligno, que tentou o homem e o homem usou mal o seu livre-arbítrio. Pelo contrário, o Senhor nos criou para a imortalidade. Então, falar que Jesus é a vida nos remete a uma outra coisa, que é a resposta que o homem deve dar, que nesse caso, uma resposta de fé. Então, eu queria convidar vocês para fazer uma caminhada com o personagem Jairo. Jairo é um chefe da sinagoga. Sinagoga é o lugar de oração dos judeus. Jairo tem uma filha que está nas últimas, quase morrendo. Então, no seu desespero, sem saber em que se apegar, ele então se apega naquilo que ele ouviu. Ele ouviu que um tal Jesus curava, fazia milagres e prodígios. Falavam que ele era o profeta. E Jairo, no seu desespero de pai, vai atrás de Jesus. Chega até ele e faz esse pedido que talvez qualquer pai faria, né? Para não perder o seu filho. Olha, Jesus, minha filha está nas últimas, está morrendo. Vem comigo, estende a mão sobre ela, para que ela sare e viva. Aqui abre a expressão impor as mãos, que eu não vou entrar por essa porta, senão a iria vir meia hora, né? Mas Jairo faz o seu primeiro ato nesse percurso da fé, que é a adesão. Ele sai do seu lugar com uma necessidade, ele joga a sua vida nas mãos de Cristo, suas ansiedades, seu pedido, ele adere, ele acredita que Jesus, se for lá, impor as mãos, pode curar. Então começa aqui a gênesis dessa fé de Jairo em Cristo. Então, o primeiro aspecto da fé, ela é uma virtude infusa, mas o primeiro aspecto, a adesão. Depois é necessário caminhar na fé com Cristo. Jesus aceita ir e vai. E nessa caminhada de Jairo com Jesus, aparecem três coisas importantes na caminhada de fé. E o que mais se impõe aqui, em primeiro lugar, é a entrada de uma outra personagem, que aqui a liturgia da igreja hoje corta como um todo, mas Marcos inseriu de propósito, para mostrar que no trajeto de Jairo com Jesus, lá na beira da praia, até a casa dele, né, na multidão que segue, entra uma mulher que tem hemorragia. Ela sangra há 12 anos. As mulheres entenderam um trem desse, como é que deve ser difícil, né? E para a mulher isso é muito complicado, por três aspectos aqui. Primeiro,
porque o sangue é vida. Então imagine você perder sangue. Então é um sofrimento muito grande. É a vida que vai esvairindo, né? Não é à toa que Jesus, quando morreu, saiu água, ou seja, ele deu todo o sangue, ou seja, ele deu toda a sua vida para nos salvar. Não tinha mais sangue, não tinha mais vida. E aqui essa mulher vem perdendo vida há 12 anos. Primeiro aspecto. Segundo, quem tinha corrimento, sangue, ou até a própria menstruação, chamada elegantemente regra, né? Na lei mosaica diz que se o que ela tocar se torna impuro. Então imagine também, né, essa morte social. A pessoa não poder tocar nos objetos, não poder tocar nas pessoas, porque se ela tocar, aquilo que foi tocado se torna impuro. 12 anos. A danada gastou tudo que tinha. Foi no médico, fez de tudo. Em vez de melhorar, ela só piorava, diz o Evangelho. Terceira coisa, 12 anos, e ela não poderia então gerar filhos. E na concepção judaica, conforme promessa Abraão, número de filhos significa abundância de bênçãos. Não ter filhos significa desgraça. Naquela época, né? Hoje a desgraça é ter, né? Os pais hoje não querem ter mais filhos. O mundo é muito perigoso. A morte vence a vida, né? Fechei parênteses, né? Não vou entrar aqui também não, porque dá outra homilia, né? Mas aqui, Jairo, então essa menina, essa mulher, 12 anos, se vê sem vida, ou seja, não pode gerar, sem vida, sua própria vida se esvairia no sofrimento, e a morte social, a exclusão. Tudo que toca, torna impuro. E essa mulher pensou assim: vou chegar aqui por trás, está todo mundo comprimindo Jesus, se eu conseguir tocar na sua roupa, eu vou ficar curado. Então essa mulher dá uma demonstração de fé. Ela não quer ouvir de Jesus palavras, ela não quer conversar com Jesus, não. Ela não quer tocar nele, quer tocar só na sua roupa. Que ela tem certeza que ela vai ser curada. E assim ela faz. Só que quando ela toca, diz o Evangelho, nós escutamos, sai uma força de Jesus. Não é? Uma dinamis, força. E aí essa mulher sente na hora que o sangramento parou. Ela sentiu que está curada. Então fica imaginando alguém que espera tanto sofrimento durante, né? E de repente ali a cura vem, deve ser um alívio enorme. Mas Jesus quer saber quem tocou ela. Então, ela se joga aos pés, diz toda a verdade. E Jairo presencia. Por quê? Esse testemunho, ou essa experiência de cura e de fé dessa mulher, na caminhada de fé de Jairo com Jesus. Jesus fala para ela: olha, tua fé te curou, vai em paz, fica, imperativo, curada da sua doença. Isso foi importante para Jairo, e aqui entra os 3 elementos. Primeiro, a importância das experiências de fé do irmão para as nossas experiências de fé. A importância do testemunho de vida do outro para fazer a minha fé ficar mais forte, mais viva, porque aqui está o ponto. A fé, ela amadurece, a fé, ela se vivifica, a fé, ela cresce, ela é um processo, ela sofre progresso. Quando a gente vê alguém que passou por situações difíceis, e vê da boca dela: olha o que Jesus fez em mim, né? Olha o que fez Jesus em mim, né? Olha o que fez Jesus em mim. Embora hoje está cada vez mais escassos testemunhos de fé. Será que falta experiências de fé? Mas também você ainda vê muitas experiências de fé.
Tem testemunho que a gente escuta e fala assim, misericórdia. Como é que essa pessoa deu conta? Olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. Aí você começa a acreditar, porque Ele fez na vida do outro, Ele também pode fazer na sua. Quando a gente começa a não ver, ainda mais nos tempos de hoje, onde o discurso é da ciência, está todo mundo atrás da vacina, louvada seja a ciência, né? Deus deu a inteligência do homem para isso, né? Mas quem cura, quem salva é Deus. É Deus, mas o homem esquece de Deus. E você vê tantas experiências dolorosas. Você vê todas as experiências de fé, detalhe, não necessariamente com desfechos felizes. Eu convivi com pessoas que morreram, que sofreram, mas que eu guardo na minha memória e falo, Senhor, dai-me uma fé como essa. Às vezes a gente acha que a fé é só para ajudar a gente a passar por um problema e resolver uma situação ou ganhar alguma coisa, não. Você olha o processo, você vê, gente, como essa pessoa suportou isso. Olha como a vida dela se transformou, mesmo ela não tendo o que ela pediu, não realizando o que ela queria e não ganhando o que ela pediu, né? Aí você fala, aí você passa por coisas parecidas. Aí você fala, gente, olha. E é interessante, porque às vezes então, Deus permite que nós passamos por momentos difíceis na vida, porque tudo vira testemunho. Ninguém aqui pode dizer que tem uma auréola na cabeça e que é perfeito. Todos nós pecamos, erramos, machucamos, estamos sujeitos a adoecer, né, a cair. Nós somos miseráveis. Ninguém pode dizer aqui, ninguém pode cuspir para cima. Para cair basta estar em pé, para morrer basta estar vivo, para adoecer basta estar saudável. Nós não sabemos, a nossa vida muda a todo momento. Você vê uma pessoa, por exemplo, que recebe o diagnóstico de câncer. A primeira impressão é, vai morrer. Vou perder minha mãe, vou perder minha tia, vou morrer. Necessariamente não é assim. Né? A gente fica com medo, e você vê, por exemplo, pessoas como eles vivem o câncer. A gente vê como as pessoas vivem a sua situação financeira. Aí você vê tantos problemas que a pessoa tem, a pessoa ainda sorri, e você fala, meu Deus, e eu desesperado com essas coisinhas. Você vai vendo, aí você vê a pessoa chega ao limite, de repente Deus realiza maravilhas na vida dela, e você fala, olha, Deus fez na vida dela, pode fazer também na minha. Então é importante, como é importante nessa caminhada de fé, pessoas como essa mulher com hemorragia, passar na vida nossa também, ser curada, ter a experiência dela com Cristo. Por que foi importante para Jairo? Por que foi importante na caminhada para Jairo? Porque enquanto ele estava presenciando, chegou os parentes dele lá da casa dele e falou, Jairo, vem cá, sua filha morreu. Vamos deixar o mestre quieto? Não há mais nada o que fazer. Vai fazer o quê? Não é assim que a gente fala, né? Morreu, acabou, não tem jeito. A gente costuma usar o provérbio, né? Tem solução para tudo, menos para a morte. Não, para a morte também tem solução. Isso que é o bonito. Claro que todos nós vamos morrer, mas não para sempre. Porque Jesus deu um novo sentido. E aí Jairo, fico imaginando, eu sentei no banquinho e fiquei contemplando a cena, sabe? Eu faço assim para meditar, fico contemplando a cena. Fiquei olhando aquela multidão, hemorragia, sentei lá, fiquei olhando para a cara de Jairo, pensei assim, como pai, fiquei tentando me colocar os sentimentos dele, olhando assim, aquela notícia ruim, né? Sua filha morreu, nossa, tudo em vão, eu saí de lá, ia levar Jesus, não deu tempo. Se tivesse dado tempo. Eu fiquei imaginando a minha vida, na minha cabeça, né? Por que eu fiquei imaginando isso? Porque Jesus olhou para Jairo e falou assim, Jairo, meu filho, não tenha medo, diz o Evangelho, basta ter fé.
Basta ter fé. Então vem a segunda coisa da caminhada de fé, né? As provações, os testes, que a todo momento aparecem na nossa vida. Você está de boa, pedindo uma coisa, aí você consegue e peteca outra. Aí você fala, gente, eu joguei pedra na cruz aí. A expressão que usam. Você está bem, aí de repente alguém fica com câncer, sua família. Você está bem, mas como é que fica bem devendo 500 mil reais, né? Você está de boa, pelejando, lutando, de repente você perde o emprego. Aí seu filho chega para você e fala, pai, eu queria comer isso. Você fala, para um homem, pai de família, tá, para a mãe também, claro, porque hoje tem as mães de família, mas olhar para um filho não poder dar o que precisa, o necessário, deve ser uma coisa horrível. Quantas pessoas desempregadas estão aí chorando, desesperado, humilhando, pedindo cesta, ajuda? Quantas pessoas estão sofrendo aí com, sei lá, com tanta coisa? Esses momentos você fala assim, e agora? O que eu faço? Parece que aderir a Jesus não resolve, não resolveu. Não tenha medo, basta ter fé. Não tenha medo, basta ter fé. Não tenha medo, basta ter fé. Porque as coisas não vêm na nossa hora. O Senhor está interessado em nos salvar, mas Ele quer que a nossa fé cresça. E quanto mais nós correspondemos, mais Ele testa. Porque não se chega a uma fé madura sem ser provada. Diz São Tiago que a provação da fé produz a perseverança. Senão você vai ter uma fé ingênua, uma fé infantil. Muita gente tem fé infantil. Se tem, porque muita gente tem conveniência. Deus não é objeto da vida dele, Deus é instrumento. Ele usa Deus para ter o que quer. Não de entregar a vida, expor as necessidades e confiar em Deus. Então as provações virão. Aquelas rasteiras, sabe o que você tem da vida? Você planeja um trem, o trem está indo, de repente, pá, você fala, misericórdia, não é possível. Aí o povo é meio assim, como fala? Eu tenho que ficar de olho no relógio. O povo é meio assim, sincretista, supersticioso. Ele fala, Padre de Deus, sei não. Olha, Padre, alguém fez uma macumba para mim. Porque não tem jeito. Pode ser, talvez tenha até feito mesmo, não sei, né? Mas aí vem a terceira coisa. Jesus foi com ele, mandou todo mundo ficar, levou só os 3 apóstolos. Chegou em casa, viu aquele fuá, né? A menina morreu, gente chorando, né? Gritando, aquela coisa de velório, medo, desespero da notícia, né? E Jesus falou, mas por que essa confusão? Aí é o terceiro aspecto da caminhada de fé, a incredulidade das pessoas. Como é difícil você ter fé no meio de gente que não crê, né? Difícil demais. Você acredita em Deus, não, minha filha, Deus não existe, não, isso aí é coisa da sua cabeça. Você já, você tem que dar um jeito, não vai ficar esperando as coisas de Deus, não. Você está rezando e tem 3 anos, meu filho, não acontece nada, só sofrendo. Como é difícil, né? Olha a provação da fé, viver no meio de gente que não crê, e o mundo está crescendo de gente ateu, né? Que não busca, gente que não acredita em Deus. Fica imaginando, sentei no banquinho e fiquei olhando de novo, contemplando. Fiquei imaginando assim, vai, é louco esse homem? A família acabou de perder a menina, morreu, e ele vai lá, diz que vai acordar a menina. Não pode deixar o cara fazer um trem desse, não. Ele fica zombando do povo, o povo está sofrendo de luto. Ele está achando o quê? Ele está achando que vai chegar lá e vai citar a menina? É isso mesmo, só que eles não sabem, tem fé. Jesus então proibiu todo mundo de entrar, entrou com os pais e com os 3, pegou na mão da menina e falou, Talita cum, menina, levanta. A menina levantou. E aqui é interessante, porque nós temos artigos de fé, né? Nós cremos, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou o 3º dia.
Se fala que Jesus, passou os 3 dias na mansão dos mortos, que é uma imagem judaica, desse lugar onde as pessoas não poderiam ir para o céu nem para o inferno, porque a redenção ainda não tinha acontecido. E se fala que Jesus foi à mansão dos mortos para levantar os mortos. Ou seja, ressuscitar, dar a vida eterna a eles, dar de novo a vida. Também aqui tem uma referência ao batismo, que é um mergulho no mistério pascal. O mistério pascal é a passagem da morte para a vida. Então, o processo de caminhada ela é importante para que você possa crer, sim, que a morte não é o final. Sim, como Ele ressuscitou, aqueles que nele crê também ressuscitarão. É o que Ele diz para a irmã de Lázaro. Maria, teu irmão dorme, eu vou lá ressuscitar. Quem crê em mim, não, mesmo que esteja morto, viverá. Aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Você crê nisso, Marta? Eu creio. O Senhor é o Senhor da vida. Esse Jesus veio para te dar vida. Esse Jesus veio para te tirar da morte. Ele te criou para a imortalidade. E aí nós precisamos desse processo de crescer na fé para poder abraçar essa vida nova em Cristo, essa vida eterna. Aqui também tem uma menção à Eucaristia, porque depois que deu a vida de novo, pediu para alimentar, Então toda a vida que nasce precisa ser alimentada. A criança botada aqui vai procurar o peito, para mamar, Porque essa vida precisa de cuidados, precisa de manutenção. A importância da Eucaristia. Então o Senhor é vencedor do pecado, é vencedor da morte, é vencedor do mal. E o pecado é a morte da alma, pecado mortal. E não tem nenhum problema reconhecer que nós somos pecadores. Eu talvez seja o primeiro, Muito pecador. Se Deus não tiver misericórdia de mim, pecar é fraqueza. Mas ficar no pecado e não se confessar é falta de sabedoria. Permanecer no estado, o único estado que te leva à condenação eterna, te faz perder o céu, é falta de sabedoria. Quantas pessoas podem se confessar e passam meses, anos, no estado de pecado mortal? Dando desculpa que depois vai confessar, mas o fato é que Deus não é prioridade na vida dele. E o demônio, nos seus esquemas, te envolve tanto com o mundo que você não tem tempo. Aí nós temos aquele tipo de personagem que crê em Deus, mas não acha tempo para praticar a fé. A fé se atualiza, transforma-se em atos. Ela é combatida, provada, para ser uma fé resiliente, uma fé forte, viva, acesa. Senão será uma fé infantil ou conveniência. Nós temos que pensar um pouquinho, mas crescer dói. A fé também, para crescer, dói. Porque às vezes ela é emergida de muitos e muitos e muitos e muitos sofrimentos. Mas Jairo faz a sua experiência, Adere a Cristo, vai até Ele, acredita que Ele pode, faz uma caminhada com Jesus, aonde ele vê o testemunho dos irmãos, experiência da mulher, aonde ele vê a dificuldade da incredulidade do seu ambiente, aonde ele vê também as provações, momentos difíceis, as pancadas da vida, que fala, eu acreditava, agora não acredito mais, não é assim? Joguei pedra na cruz, Deus me esqueceu, Deus não me ama, olha aí, eu estou pelejando, e acontece isso, não adianta rezar não. Quantos aqui não deve ter pensado assim? Quando vê os momentos difíceis da vida. Mas quando você permanece, você faz a experiência do Jesus que fica curado da sua doença. Levanta-te, menina. Deus nos traz a vida, posição de quem está vivo em pé. Então nós temos que fazer ainda algumas perguntas para nós. Você tem fé? Como está a sua caminhada de fé?
está mais madura, resiliente, firme? Ou você ainda se abala pelas dificuldades? Não estou dizendo que a gente não abale, não, viu, gente? Nós somos humanos. Somos testados a todo momento. Mas a pergunta mais importante: a fé que você tem hoje, ela é capaz de te salvar?